Olá, eu sou Rosângela Carvalho, arquiteta urbanista, falando aqui pelo CAU Alagoas, no nosso Café com CAU, que está instalado dentro da Bienal de Alagoas, num momento muito importante de valorização da cultura local. Vou dar uma dica inicialmente sobre esse livro aqui de Eveline Ataíde, para que a sua monografia não vire um abacaxi. Tem muitas dicas importantes e muito material sobre rotinas e procedimentos para facilitar a vida, né, de quem está nesse processo. Dizer também que o CAU possui o Manifesto de Entidades do Conselho de Arquitetura e Urbanismo em defesa da sociedade, que trabalha 3 eixos fundamentais: moradia digna e saúde pública, direito à cidade é justiça social e planejamento urbano integrado é qualidade de vida. E hoje nós temos aqui o nosso diretor, Norland Doyle, que vai conversar um pouco conosco sobre a ATIS, sobre a arquitetura, sobre a trajetória dele dentro do conselho. E eu passo a palavra para ele se apresentar, nesse arquiteto urbanista que atua, né, pelo CAU Alagoas. Bem-vindo. E a palavra é sua para você falar um pouco sobre a ATIS e sobre os cenários possíveis em Alagoas e no país, e sobre essa lei que é tão importante para toda a sociedade. Eu agradeço a oportunidade de estar participando do Café com Cal, né, um projeto extremamente importante de divulgar de forma clara e objetiva e ampliar, né, o acesso à informação, não só aqui em Alagoas, mas no Brasil, do que a gente consegue aqui entregar para os arquitetos e para a sociedade. Meu nome é Norland Dovel, eu sou arquiteto e urbanista, tenho formação também em engenharia de segurança do trabalho e na parte de gestão pública, além de experiência nessas áreas municipais e estaduais no governo do estado e local. Já tem algum tempo aqui no Conselho e um dos projetos que mais me encantam aqui é exatamente o do ATS, por trabalhar a população que mais precisa, né, que as pessoas hipossuficientes, que a gente leva ali a arquitetura, né, para todos de uma forma gratuita, com alguns parceiros e agentes no nível estadual, federal e às vezes municipal. Eu queria que você nos contasse um pouco o que é essa lei, o que é a ATIS, né? Alguns chamam de ATIS, outros chamam de ATIS. O que é ela na sua essência, como ela contribui para desmistificar e trabalhar a questão da arquitetura e do urbanismo para uma população vulnerável, e quais as ações importantes em nosso estado o CAU já desenvolveu nesse sentido. A lei, o ATS, né, o ATIS, a Lei de Assistência Técnica para Habitação Social, ela desde 2008 é uma lei federal que ela estabelece que o poder municipal, né, o poder estadual, eles tenham que prestar a assessoria em arquitetura e urbanismo gratuita para famílias com até 3 salários mínimos. É uma espécie de SUS da arquitetura para a população. A população vai lá e busca ali as melhorias nas suas residências, né, e o poder deveria destinar ali um profissional habilitado que fizesse o projeto. Isso é muito importante porque, primeiro, a gente consegue respeitar os condicionantes urbanísticos, né, os parâmetros urbanísticos ali, recuos, gabarito, taxa de permeabilidade. Isso ficou muito evidente durante a pandemia, Rosângela, que nós falávamos muito na necessidade das pessoas ficarem em casa para se proteger do vírus, mas muitas vezes nessas comunidades, muitas vezes não, até na maioria da população ali, você agregava um número alto de membros da família num cômodo muito apertado. Então, às vezes, a própria residência, sem salubridade, sem os critérios mínimos, né, favorecia a transmissão desse vírus. Então, vem o arquiteto, através da lei, ele vem para projetar dentro das casas essa questão de salubridade, conforto, como também para o tecido urbano, porque uma casa que não é projetada, uma residência que não respeita os condicionantes recuos, por exemplo, os afastamentos, prejudica todo o seu entorno. Então a lei ela assegura essa família e o CAU Alagoas já tem quase 10 anos que atua em algumas frentes nisso. Nós atuamos durante o afundamento dos bairros, junto com o TJ Alagoas, a Noreg, que é a Associação dos Cartórios, fornecendo serviços de arquitetos gratuitos para aquela população que mais precisava ali na borda de encosta. Chegamos a atender ali quase 200 famílias. Né? Importante ação nesse momento. Exato. Também, junto com o governo do estado e a ONU Habitat, foi um parceiro durante alguns anos, dentro das grotas. Nós fizemos mais de 40 grotas e melhorias de fato nas residências. Então, o morador que recebia ali o profissional, ele tinha uma melhoria de forma gratuita em coberta, banheiros, cozinhas, que é tão precário nessas áreas. Perfeito. E agora a ação que a gente tem desenvolvida é com a Defensoria Pública em Maceió
em Arapiraca, iniciamos por Arapiraca, que é para fornecer serviços para essa população que tenta regularizar suas casas. Ao todo, nós já estamos chegando, ao longo desses anos, a quase 600 famílias atendidas. Né? Importante momento, né. Qual é a importância, dentro do ATIS, qual a importância tem a questão da regularização, da posse do documento para essa família que está lá morando em situação de vulnerabilidade? Qual é a importância disso? Olha, primeiro, o sentimento de ter. Se não tem um documento, gera aquela expectativa de que você não é o dono. Né? Então, quem nos procura muito, essas famílias, geralmente são pessoas já idosas que buscam a defensoria pública para regularizar. Né? Na verdade, é um processo de uso capião, um processo jurídico, e a gente entra junto com a defensoria pública para fornecer exatamente serviços prestados de arquitetura e urbanismo para aqueles que não podem pagar. Então, Inclusive, isso tem um desdobramento social, porque aquele idoso que procura, ele precisa deixar isso formalizado para que a sua herança, ou os seus, né, os que dependem dele, tenham isso, né, de forma, né, mais justa, né? exatamente. Tem a ver Eles, com quando há a justiça. visita lá do profissional, você vê nos olhos dele a satisfação de que está funcionando. Porque algumas vezes eles até procuram profissionais, mas pela condição financeira deles, eles não conseguem arcar. Então, o arquiteto ele tem, né, essa função social por formação. Então, acho que é até um dever da profissão mesmo, e eu me sinto muito honrado de fazer parte desses anos todos e desse tipo de atuação. São pessoas assim muito simples, mas de todos os clientes que eu já tive ou que eu trabalhei, sem dúvida nenhuma, o mais gratificante é com essa parcela da população. Perfeito. Eu queria que você também conversasse com as pessoas que estão em casa sobre, as perspectivas futuras, sobre essa a gente já percebe que isso é tão importante, né, nas nossas cidades a gente tem, uma população urbanizada na maioria, né, a maioria das pessoas vivem em cidades, mais de 80% das pessoas vivendo nas cidades, sempre, quase todos os índices de Alagoas são assim, exceto algumas menores cidades. Então a gente tem um índice de urbanização muito alto, né, e tem um índice de precariedade também muito alto. Então, eu queria que você falasse dessas perspectivas futuras de ATIS atuando no território alagoano, seja Maceió, Arapiraca ou outros municípios, e o que é que a gente pode esperar nesse 2026 dessas ações de ATIS que vocês estão desenvolvendo no CAU. É importante destacar que quem está bancando a aplicação da lei realmente ali na ponta, para chegar na sociedade mesmo, hoje é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Que ele botou dentro das suas diretrizes um percentual de orçamento para aplicar, né? E a gente entra exatamente no vácuo ali do poder público que ainda não se atentou para a importância da lei. Reforçamos agora para 2026, 2030, dentro do plano estratégico do PAU-BR, diretrizes para o bem-estar da sociedade. E dentre eles está o ATS. Então, a gente reforça o compromisso com a sociedade de continuar atuando nessas áreas e tentar fortalecer ações junto com outros entes institucionais. Né? Nós temos como projetos, ideias, a possibilidade de trabalhar com o IFAM, por exemplo, em sítios históricos, onde tem ali famílias que herdaram imóveis que estão que precisam ser preservados, que não conseguem fazê-los porque não tem condições. E a gente poderia entrar nessa seara de fornecer os projetos de restauro, o IFAM na questão de buscar recurso federal para manutenção. Sim. Defensoria continua, mas acho que um trabalho forte que o CAU tem pela frente é de agregar junto ao poder municipal para que os municípios coloquem escritórios modelos e atendam essa população. E se amplifique nessa ação. Se o conselho conseguiu atender 600 famílias, imagina, né, se a gente tivesse governo do estado junto, prefeituras junto e governo federal, quanto isso se amplificaria. Né? Essa engrenagem dos poderes é extremamente importante. E agora o governo federal lançou um programa de reforma de residências, se não me falha a memória, foi 40 bilhões, mas o financiamento é quase uma autodeclaração, financiamento, né, o empréstimo, uma autodeclaração através de um aplicativo. Isso ainda está muito incipiente, precisa estudar mais como é que vai ser esses mecanismos, mas o próprio requerente, o morador, ele alimenta ali o aplicativo, dizendo com as fotos da casa, dizendo, ele mesmo apresenta a planilha de custos, mas não o instrumento do governo federal, né, não requer um profissional ali habilitado. Então, as reformas eles vão acontecer sem a especificação correta e a gente tem um receio de que haja exatamente essa autoconstrução sem as adequações corretas,
o uso dos espaços que não deveriam, que os instrumentos ali do plano diretor, do Código de Edificações, recursos, taxa de ocupação, eles não sejam Sim. obedecidos e fica a cidade como está hoje, ou sofrendo por uma próxima pandemia, por exemplo. Talvez a gente tenha de refletir sobre financiar o erro, não é? Poderia se Exato. configurar isso, exato. É que nem CalBR fez uma nota nesse sentido, para pressionar o governo federal, mas é basicamente um posto de saúde sem médico. Sim, Né? Então, você reformar uma unidade para a exato. cidade, e a gente citou um pouco antes que esses instrumentos, esses mecanismos, os parâmetros urbanísticos, claro, influencia na moradia, mas ele é para o conjunto da Sim, cidade. Então, influencia o meu vizinho, né, a rua, a ventilação, a aeração, salubridade. É para uma tudo cidade isso. saudável. É questão de saúde pública mesmo. Verdade. Sobre esse tema saúde pública, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa inter-relação entre casa e saúde pública e entre casa e SUS. Porque o que a gente percebe é o impacto muito grande da moradia na saúde do cidadão, na saúde da cidade. E aí a gente sempre trabalha com as duas escalas da arquitetura e do urbanismo, a escala do edifício e do homem e a escala da cidade e dos coletivos. Aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre como está esse processo de reconhecimento da arquitetura como uma ferramenta de transformação e dentro desses equipamentos de saúde, como o SUS, que você falou, o SUS da arquitetura. Né? Eu queria que você falasse sobre esse ponto, especificamente em Alagoas, nas grotas, e como isso é visto, como isso pode ser transformador para as cidades. Eu acho que a pandemia, um período tão longo que nós passamos, né, serviu para que as pessoas começassem a olhar um pouco para suas residências, né? Todo mundo que ficou em lockdown começou a perceber que a casa não atendia, porque essa rotina, essa performance que o momento, né, moderno nos impõe, de que você tem que estar dando ao máximo, você praticamente não para na sua residência, praticamente dorme e volta. Isso tem um custo. Paramos um pouquinho, começamos a perceber que a gente precisa desacelerar e a casa precisa dar essa resposta. Não só em comunidades, a gente vê muita construção aí de padrão médio, padrão alto, que elas são meio para atender o que o mercado exige, não o que a pessoa, né, o morador, ou até a região que está inserida necessita. Então a gente já vê uma mudança de modelo. Eu assisti um pouco a apresentação aqui do grupo de estudos do professor Alexandre Toledo, falando que, se eu não me engano, Salvador perdeu ali na parte mais nobre 10% dos moradores, porque eles foram para o subúrbio buscando áreas mais verdes, espaços públicos mais abertos, que as pessoas perceberam pós-pandemia que isso é importante, esse convívio e essa integração, a relação entre as pessoas. Isso fica. Agora, na comunidade é um desafio muito maior, porque é tudo muito condensado. Mas não é impossível. A gente vê que, dentro do programa Vida Nova nas Grotas, que além das melhorias nas casas, houve toda uma recuperação de escadarias, pontilhões, iluminação, áreas de esporte. O quanto isso reverbera na qualidade de vida e no sentimento de pertencimento dos moradores. Eles começam a se apropriar e a conservar aquilo ali. Então, a arquitetura é sim um indutor de qualidade de vida e de melhoria. É. Nesse sentido, é muito importante, né? Essas ações de ati são muito importantes, porque atingem as famílias que mais necessitam, desmistificam aquela máxima, né, de arquitetura só para a elite. Então, a gente atua assim, em várias frentes. A arquiteto urbanista atua na questão do patrimônio histórico, na questão da habitação, seja ela de baixa ou média renda, na questão da infraestrutura urbana, né, das cidades. Então, nesse sentido, agradecer sua presença e dizer que o Café com Cal segue também hoje ainda e amanhã e outros dias. Entrevistando gente, estamos aqui direto da Bienal, num momento muito rico, onde tem muito material aqui no stand que pode ser visitado pelos profissionais e também nas redes sociais do CAL. Então, quem quiser mais informação, vai procurar o CAL Alagoas, seja no YouTube, que é onde se ancora o Café com Cal, seja no site específico do CAL AL, ou seja também nas redes sociais. Então, vocês lá tem índices e publicações que podem ser acessadas pelos profissionais. Muito obrigada, eu agradeço. O Café com Cal volta daqui a pouco com outras pessoas para entrevistar.